E mudanças no pagamento do 13º salário, mas afinal de contas, que mudanças são essas? Está sendo divulgada aí grandes mudanças, grandes alterações no pagamento do 13º na antecipação do 13º 2026, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Você, meu amigo aposentado, pensionista do INSS, já fica no nosso canal para a gente falar sobre 13º salário. Afinal de contas, muitos aposentados aí ficou muito feliz. Afinal de contas, a mídia tradicional divulgou ali que o Ministério da Previdência Social já estava fazendo ali a documentação para passar para o presidente Lula fazer o decreto oficial e soltar ali a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Coloca aí nos comentários se você viu essa notícia. Você que é inscrito aqui no nosso canal, viu essa notícia? Saiu no R7, saiu no Globo.com, saiu no Globo News, todo lado falando sobre essa antecipação do 13º salário, e é sobre isso que a gente vai falar. Meu nome é Davidson Rodrigues, eu sou especialista em linha de crédito. Se não está inscrito aí no nosso canal, já se inscreve, tá? Se inscreve para você ficar por dentro das notícias do crédito consignado, notícias do INSS em geral, tá? E antes da gente entrar na questão do 13º salário, vamos ver a data de atualização da folha de pagamento, que é muito importante para você, aposentado e pensionista do INSS. Vamos lá, olha só, janeiro aconteceu do dia 17 ao dia 18, fevereiro do dia 14 ao dia 15, março, tá? Março, dia 14 ao dia 15, abril. Essa é a virada da folha mais importante para quem aguarda aí a antecipação do 13º, né? Então vai rodar do dia 11 ao dia 12, maio, do dia 16 ao dia 17, e esse é o calendário oficial. Você pode ver que é o ciclo até dezembro, tá? Então, se você não tem esse calendário aí, meu amigo, já aproveita, pega esse calendário, printa essa tela, coloca aí nos comentários a palavra calendário, que a gente também disponibiliza aí para você, aposentado e pensionista do INSS. Mas, afinal de contas, o Ministério da Previdência foi lá, falou sobre a antecipação do 13º, os canais de comunicação tradicional divulgou essa antecipação do 13º, mas saiu o decreto oficial, saiu ali a publicação do próprio presidente falando sobre essa antecipação do 13º. Vem comigo, vamos falar sobre isso, que é muito importante a gente entender de fato o que está acontecendo. Olha, se a gente for olhar aqui, ó, canal R7 aqui para você. Governo discute antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Aí embaixo ele coloca uma nota dizendo o seguinte: a antecipação depende do decreto presidencial. Medida tem sido realizada desde a pandemia. Que medida que tem sido realizada desde a pandemia? A antecipação do 13º. Lembra ali em 2020, a primeira antecipação do 13º que veio? Ela veio com muitas notícias, muitas novidades e muita gente falando até sobre um possível 14º salário, né, nessa época. Então, 13º salário desde 2020, ele vem sendo antecipado, tá? E vamos olhar essa notícia para a gente entender, tá? Olha só, o governo federal vai debater se antecipa o 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio do Instituto Nacional de Seguro Social nesse ano, tá? Ou seja, no ano aí de 2026. A medida, que tem ocorrido desde a pandemia em 2020, deverá beneficiar cerca de 35 milhões de segurados, além de injetar mais de 70 bilhões na economia. Essa antecipação acontece exatamente para isso, tá? Injetar dinheiro na economia e, claro, também ajudar o aposentado ali com as contas de início de ano, né? Afinal de contas, são muitas contas que vêm aí no início do ano. Então, é muito importante, tá? E olha só essa nota aqui, ó. Informamos que o tema ainda será debatido no governo. A antecipação depende do decreto presidencial, afirma o Ministério da Previdência em nota. Mas, Deilson, então você está dizendo que não vai acontecer a antecipação do 13º, porque você está falando aí que informa que o tema ainda será debatido no governo? O que acontece, pessoal? O Ministério da Previdência, ele que faz essa documentação para antecipação do 13º, mas quem tem que fazer o discurso pomposo e bonito é o próprio presidente, e não o ministro da Previdência Social. Então, ele fala que, depende do decreto presidencial. Por quê? Porque ele está jogando a bola ali para o presidente. Para a hora que o presidente pronunciar, para a hora que o presidente ir lá fazer o seu discurso,
ele dizer que ele, o presidente, está antecipando o 13º salário. Sem dúvida, essa documentação e essa projeção, essa previsão da antecipação do 13º, ela vai acontecer, tá? O decreto oficial é esse aqui, ó, vou colocar na tela para você. Olha só, esse aqui é o decreto oficial, publicado no Diário Oficial da União. Mas olha aqui, ó, publicado em 4/4/2025, tá? Eu tô te mostrando o decreto oficial do ano anterior para a gente ter uma ideia, com base no ano anterior, quando que vai sair o decreto desse ano. Então, olha só, esse foi publicado dia 4/4/2025. Mas o pronunciamento oficial do presidente, ele saiu junto com as entregas do Minha Casa Minha Vida na época, que foi em março, se eu não me engano, no dia 14 de março. A gente até noticiou aqui no nosso canal. Ele fez o pronunciamento e aí sim, o próprio presidente disse que iria antecipar o 13º salário. Mas como o Ministério da Previdência já se pronunciou de forma positiva referente à antecipação, vai acontecer a antecipação do 13º conforme o calendário do ano anterior, tá? Então, se a gente for olhar o calendário do ano anterior, olha só, o primeiro pagamento do abono anual, que trata o artigo 40, tá? Devido aos segurados e dependentes da Previdência Social, durante o ano de 2025, que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão, será efetuado neste ano, excepcionalmente, em 2 parcelas da seguinte forma. Primeira parcela, que corresponde a 50%. Lembrando que a primeira parcela corresponde a 50% e ela não tem nenhum tipo de desconto, tá? Não desconta ali aqueles desconto fixo que tem. Então, na primeira parcela, ela vem limpinha para o aposentado. Sobre o valor do benefício devido, a competência de que mês? Abril. E será paga juntamente com os benefícios desta competência, ou seja, da competência de abril, tá? Segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total e o abono anual e o valor da parcela antecipada e será pago juntamente com os benefícios da competência de maio, tá? Então, a antecipação do 13º no ano anterior, ela aconteceu em abril e maio. Então, a virada da folha, lembra que eu coloquei o calendário para você de virada da folha? Você viu lá a virada da folha de abril e maio? Não viu? A gente vai voltar lá, tá? Calma que a gente volta lá e eu vou colocar para você novamente. Então, 50% em abril, 50% em maio, sem dúvida vai seguir esse calendário, tá? O decreto deve sair mais ou menos nessa mesma data, tá? Nessa mesma data, 4/4. Por que tem que sair antes do dia 10? Tem que sair antes da virada da folha, tá? Tem que sair antes da atualização da folha de pagamento para que seja pago da forma que eles querem, ó. Então, o decreto oficial tem que sair antes do dia 11, tá? Antes do dia 11 de abril tem que sair o decreto oficial. O pronunciamento deve ser aqui, ó, em março. Não tem uma data específica, mas sem dúvida o pronunciamento oficial do presidente em rede nacional, divulgando a antecipação do 13º, deve sair em março, com projeção de sair ali o decreto oficial antes da virada da folha de abril, que é do dia 11 ao dia 12. Tá? Que é a atualização da folha de pagamento, e é aí onde eles vão colocar ali a primeira parcela do 13º. Por isso que tem que sair o decreto oficial antes dessa data. Mas fica tranquilo, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, que vai sair, tá? Se o Ministério da Previdência e Planejamento já colocou os papéis lá na mesa do presidente para ele assinar, você acha que ele não vai assinar? Claro que vai. Coloca aí nos comentários. O presidente vai, claro, assinar ali a antecipação do 13º salário, tá? E assim que sair o decreto oficial, você vai ver aqui no meu canal, então já se inscreve para você ficar ligado sobre essas antecipações, calendário oficial e qualquer tipo de mudança que tiver. Claro, a gente vai trazer aqui para você, tá? Uma semana abençoada a todos.